Nós estamos falando sobre entrega, aquela entrega sincera, verdadeira. Este é o caminho da entrega sincera. Hoje nós vamos estar encerrando esse tema. A partir do mês que vem, segundo domingo, nós estaremos com um novo desdobramento. Vamos falar sobre confiança, o caminho da confiança. Tá certo? Então hoje nós vamos ainda tratar sobre o tema entrega. Eu gostaria que os amados pudessem nos acompanhar em Gênesis capítulo 11. Aqueles que preferirem fazer uso da sua Bíblia, sempre lembrando, nós optamos, na maioria das vezes, pela NVI, a Nova Versão Internacional, exatamente por ser uma linguagem mais acessível, fácil de compreender. Gênesis capítulo 11, narrando ali o episódio da Torre de Babel, do versículo 1 ao versículo 9. E o texto sagrado vai dizer assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9. Veja o que diz o profeta Isaías, numa palavra, de certa forma, um grande alerta, e um alerta necessário à nossa vida. É um texto muito conhecido, lá no capítulo 55, verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Aí ele fala para nos aproximarmos dele e nos satisfazermos com as iguarias divinas, com a providência, com as bênçãos que só o Senhor tem para nos oferecer. Esta declaração, ela revela em muito aquilo que o homem tem aplicado, dedicado à sua própria vida. Quando o profeta pergunta por que gastamos o nosso dinheiro naquilo que não é pão, com coisas banais, por que investimos, empreendemos o nosso suor nas coisas que não trazem satisfação, que não produzem benefícios para a nossa vida, ele nos chama a atenção para o rumo da nossa história. E aí surge a seguinte pergunta: a quê, a quem, por quê, por quem nós estamos dedicando a nossa vida? Hoje nós encontramos pessoas, por exemplo, e a princípio isso é um grande valor, mas pode se tornar um grande problema, que ela se dedica exaustivamente ao trabalho. Ela só vive em função do trabalho. Ela só pensa no trabalho. Essas pessoas têm até dificuldades seríssimas para provar e experimentar do seu descanso. E esse texto, lá, milhares de anos atrás, vem revelar exatamente o quanto as pessoas têm se dedicado ao objeto errado das suas vidas. Elas procuram determinadas coisas, determinados projetos, planos, anseios, procuram a realização disto, mas no rumo errado, no objeto errado. E a insatisfação é visível e notória, quando antes, às vezes, eles enfrentam várias frustrações. A Torre de Babel é uma história muito interessante, porque ela parece existir no capítulo 11, em desconexão com todas as outras histórias. Do nada, aparecem homens que conjuntamente decidem construir uma cidade na planície de Sinear. E o projeto desses homens é marcado por avanços tecnológicos. Eles não usaram pedras, usaram tijolos, não usaram argamassa, usaram piche. Veja que a tecnologia é tão antiga quanto a própria existência humana. Mas o que havia
de mais glamouroso, luxuoso, requintado, não eram apenas os materiais, a tecnologia, mas a grandeza desejada pelo coração destes homens. Eles queriam construir uma cidade, segundo a história ensina, e os pesquisadores, era um tipo de cidade acrópole. Aquela cidade que é construída numa forma de torre em espiral, onde as pessoas vão subindo até o topo. E diz o sonho deles, o plano deles, que o ideal e o objetivo era construir uma torre que chegasse ao topo dos céus, quem sabe alcançando as primeiras nuvens. Havia um projeto, havia um sonho e havia também outros desejos. Nós vamos ficar aqui, não vamos nos misturar e vamos viver muito bem com toda a nossa glória e toda a nossa grandeza. E o que há de essencial nessa história que parece desconexa com o próprio livro de Gênesis? É exatamente para identificar e mostrar o quanto as pessoas dedicam as suas vidas às coisas sem se darem conta da necessidade que elas têm do próprio Deus. Em momento algum, Deus é requisitado. Em momento algum, Deus é consultado. Em momento algum, Deus é lembrado. E este é o grande objetivo desta história, identificar o coração humano desprendido, desconexo de Deus, desligado de Deus, coração este que se torna vítima e escravo dos próprios planos, objetivos e sonhos pessoais, e gastam as suas vidas em coisas que não realizam a sua própria vida. Com base nessa palavra, eu quero falar sobre a entrega, mas de um modo diferente. Quem a tudo se entrega, ainda não se entregou a Deus. O detalhe dessa história é que a dedicação destes homens, no empreendimento que eles realizam, é total, pleno. A torre tomou conta do coração, da mente, das atividades, dos projetos, dos anseios. Eles confundiram a vida com a própria torre, com a própria cidade, com o próprio projeto, se entregaram de corpo e alma àquele objetivo, àquela construção, e por isso não se lembraram de Deus, e dificilmente se entregariam a Deus, porque estavam completamente dominados por este objetivo. Quem a tudo se entrega, ainda não se entregou a Deus. E nós aprendemos o seguinte: e aqueles que assim vivem, se firmam em sua desenfreada autonomia. Como nós gostamos da autonomia, de vivermos por nós mesmos. Nós até usamos muito frequentemente a seguinte expressão: eu não gosto de depender de ninguém. Não é? É óbvio que a gente sabe que essa expressão às vezes é usada porque quando dependemos de alguém chegamos atrasados, a pessoa falta com a gente, ficamos ansiosos, tudo bem. Mas o problema aqui é que essas pessoas não queriam depender nem tão pouco de Deus. Diz a palavra que eles, ao chegarem em Sinear, ali se fixaram, decidiram viver ali e entraram num acordo mútuo, disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. É importante que se diga que essa narrativa está aqui inserida exatamente para mostrar um comportamento tipificado, típico do coração humano. As pessoas querem fazer as coisas sem prestar contas a ninguém. Ainda que isso seja necessário, por exemplo, para o nosso desenvolvimento, quando transitamos da juventude para a fase adulta, nós nos tornamos independentes dos nossos pais, isso é muito positivo, mas o grande problema é quando as pessoas não querem prestar contas a Deus e a ninguém mais. Elas vivem alicerçadas, fundamentadas em si mesmas, a que chamamos ensimesmadas. Pessoas que não conseguem ver além de si próprio. Eu quero dizer que, segundo essa palavra, todos amam a liberdade, seguida dessa maravilha chamada autonomia. As pessoas querem fazer o que quiserem e aqueles que não concordarem, paciência. Eu faço aquilo que eu desejo fazer.
Esta é autonomia, liberdade. Eu posso fazer o que eu quero de acordo com as minhas preferências. Sou livre para fazer minhas escolhas e tomar minhas decisões. Mas isso nada mais é do que a defesa do seu ego. Elas não querem consultar a Deus, não querem a participação de Deus, não querem saber se Deus aprova, não querem conhecer a sua vontade. A única coisa a considerar são os recursos, se ela possui ou não, ou um tipo de parceria, se necessário for. Eles disseram uns aos outros. E neste contato mútuo, ninguém lembrou-se de Deus. Ninguém chegou e disse assim, mas você já orou ao Senhor? Você já perguntou para Deus se é este o plano de Deus para a sua vida? Em linhas gerais, estes homens, tal como muitos dos nossos dias, não existem neles qualquer necessidade de Deus para realizar as coisas quando elas estão ao seu alcance, quando elas são possíveis de realização. E às vezes eu e você agimos da mesma maneira. Aquilo que nós podemos e está ao nosso alcance, nós já nos sentimos e nos intitulamos senhores da história. E não consultamos a Deus. Contraria um pouco o pensamento dos discípulos, quando argumentados lá e questionados por Jesus sobre a possibilidade de abandoná-lo, eles disseram assim, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida que nós precisamos. E o próprio Jesus diz, ao falar da figueira, ao falar da videira e os seus ramos, perdão, vocês sem mim nada podeis fazer. Vós nada podeis fazer. Não há qualquer necessidade aqui de que Deus esteja presente. O coração destes homens não precisa consultar e não deve se importar com a permissão ou vontade de Deus, porque já sabe exatamente o que precisa e já sabe exatamente o que querem. Os homens de Sinear decidiram, planejaram, construíram, sem prestar contas a ninguém e sem dar satisfação a ninguém, inclusive ao próprio Deus. Na prática, o que há aqui nas entrelinhas é a tradicional e habitual prática humana de excluir Deus e banir Deus de seus projetos, pretensões, sonhos, planos e objetivos. Se você não quiser terminar os seus planos, os seus sonhos, tanto quanto eu, em frustração, nós precisamos colocar as coisas pequenas, medianas e grandiosas diante do Senhor e ouvir dele a sua vontade e saber se temos a sua bênção e a sua aprovação. Há também aqui a tradicional maneira de dizer que não se depende de Deus para fazer coisas que eu já sei fazer, mas por incrível que pareça, até para fazer as coisas mais frequentes, mais regulares, mais costumeiras que você faz e eu faço, nós precisamos da graça de Deus. Em tudo, nós dependemos dele. Fica aqui o primeiro aspecto. Quem a tudo se entrega, ainda não se entregou a Deus. E os que vivem assim estão firmados em sua desenfreada autonomia. Segunda coisa, e aqueles que assim vivem, se fixam em seus muitos objetivos de vida. O que determina todos os movimentos da vida destes homens são seus desejos. Não apenas planos. O que há de diferente em planos e desejos é que o desejo ele tem uma carga emocional mais elevada. Existe uma certa paixão, existe uma certa preferência por aquilo que é desejo. Quando falamos, por exemplo, eu tenho o plano de me aposentar, nós estamos falando de alguma coisa que nós vamos trabalhar um tempo, aguardamos, esperamos pacientemente. Mas quando dizemos assim, eu tenho um desejo de comprar um sítio, é para ontem. O desejo é mais urgente, ele recebe uma atenção maior, há uma prioridade batendo as portas. Vamos fazer tijolos, construir bem a nossa cidade. Depois no verso 4 eles dizem, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Todo ser humano é dotado dessa faculdade, dessa habilidade inata de idealizar sonhos, traçar os seus objetivos. O problema está, entretanto, no fato de fazerem isso sem qualquer julgamento ou juízo sobre as suas principais pretensões. Qual é a minha principal pretensão?
Qual é o meu principal objetivo? E quando eu pergunto isto, eu tenho que entender e saber se este objetivo, se esta pretensão é nobre, é valorosa aos olhos de Deus. Eu me lembro de uma experiência que eu tive lá no início do meu ministério, quando uma irmã solicitou orações pela conversão do seu esposo, e antes que eu perguntasse, qualquer coisa, ela disse: pastor, eu gostaria de pedir orações pela conversão do meu esposo, porque eu estou cansada de vir à igreja a pé. Eu disse para ela assim: irmã, olha, vai ser difícil Deus atender essa oração provisoriamente, porque eu acho que Ele vai colocar a senhora para andar a pé muito tempo ainda. Ela não estava preocupada com a salvação do marido, ela não queria o desconforto. A pessoa pede um salário melhor, ela não está preocupada em investir, em aplicar, em construir, não, ela quer apenas conforto, vida boa, vida mansa. Por que as pessoas querem ficar ricas? Porque geralmente nós pobres raciocinamos que o rico tem tudo ao seu alcance, a vida é farta, ele pode fazer o que ele quiser, de certa forma ele pode. Entretanto, nós achamos que isto é prazeroso quando não temos, mas quando nós passamos a ter, descobrimos que não há tanto prazer e tanta alegria assim. E que às vezes há mais alegria em você lutar com dificuldades para obter uma coisa e falar assim: isso aqui é fruto da graça de Deus e suor no meu rosto. Qual a razão? Construir uma torre, tudo bem, mas qual era o objetivo principal destes homens idealistas? Olha só, eles não queriam ser espalhados, eles não queriam se misturar, eles não queriam conviver, queriam viver fechados, sem qualquer abertura para outros estranhos. É a ideia conjunta, coletiva, pecaminosa, terrível, tão presente na nossa geração, chamada egoísmo. A pessoa quer dinheiro, quer bens, quer construir, quer fazer, só pensa nos filhos dele. Só pensa na família dele. Não pensa em ajudar ninguém, não pensa em socorrer ninguém, não pensa em fazer com que esse bem, com que esse recurso seja retalhado e quem sabe parte disso seja consagrado a um miserável, a um pobre, a uma missão ou qualquer coisa parecida. Não, ele pensa só nele, ele pensa só nos benefícios para ele, e ele pensa apenas, no máximo, nos filhos dele. Puro egoísmo. Eu não quero me misturar com ninguém, não quero perder tempo com ninguém, vamos viver juntinho aqui, fechadinho, vamos fechar as portas do templo, só nós aqui, mais ninguém, que maravilha. Puro egoísmo. Outro objetivo deles, eles queriam se tornar celebridades. Quem pensa que desejar ser célebre é a coisa do Big Brother Brasil, você está enganado. Aliás, hoje tem os youtubers, pessoal que fica famoso da noite para o dia aí, inventa uma música horrível, feia, nojenta, e o cara vira estrela. É tanta nojeira, Eu não sou assim, as minhas preferências musicais são diferentes das suas, com certeza, mas tem tanta música nojenta, uma babaquice, desculpa esse palavreado, mas uma nojeira, chega a feder. E adolescente, jovem, bebe isso como se isso fosse cultura. Chamam isso de diversidade. Tome cuidado com essas ideias mundanas, gênero, diversidade. Eu confesso a você que quando eu descobri que determinado ator americano era homossexual, me desculpem, eu nunca mais assisti um filme dele. Porque ele não tem nada para me ensinar, e não tem de fato, porque ele rompe exatamente com aquilo que é essencial no coração dele. Que Deus lhe deu, a sua sexualidade. E uma pessoa que transgride a sua própria natureza e anda na contramão da vontade de Deus, não é merecedora do meu apoio. Eu não crio ibope para gente assim, não crio. Aliás, divulgo contra até, falo para as pessoas não assistirem. Eu vou assistir para conhecer, tudo bem. Mas nós achamos lindo, maravilhoso, só porque tem o olho azul. Como as pessoas gostam de grandeza humana, o engrandecimento de si mesmo, era isso que eles pretendiam. É sensato questionar,
Por que que você e eu queremos tanto determinada coisa? Salário, promoção, riquezas, dinheiro, cursos e até coisas normalmente desejadas. Por que que você quer se mudar? Por que que você quer isso? Por que que você quer aquilo? Consulte o seu coração, pergunte a Deus se isso não é resultado ou desejo do seu mero e puro egoísmo. Você quer só para você mesmo. É uma das oportunidades até para a gente pensar as nossas orações. Pedimos as coisas para Deus com quais objetivos? Ah, Senhor, traz um namorado para minha filha, para que ele coloque a minha filha na linha. Coitada da mãe, não conseguiu em 30 anos educar a filha, agora quer que o namorado resolva o problema dela. Ah, pastor, eu oro muito para Deus dar um marido crente para minha esposa, para ela se converter. Repense isso, porque de repente você que tem que trabalhar na conversão dela, não o futuro marido dela. Nós queremos alguma coisa para resolver outra pendência. Ah, eu quero um emprego para o meu filho para ver se ele toma responsabilidade. Uma vez uma irmã chegou para mim, em outra igreja, graças a Deus não foi aqui. Pastor, eu quero saber se o senhor conhece alguém que tem emprego para o meu filho. E eu fui procurar saber o que o filho fazia. Não, nunca fez nada, é um vagabundo, é um malandro, não faz nada. Enrolado, preguiçoso e tal, mas eu creio que arrumar um serviço para ele vai melhorar. Falei, é ruim, hein, irmã? Eu encaminhar um cidadão desse para o emprego, eu? Pastor? Aí o irmão vai só lembrar de mim, mas o que o pastor me mandou aqui, hein? Na verdade, a essência dessa história é a representação dos nossos dias. Queremos apenas para nossa própria realização e prazer. Enquanto a Bíblia me ensina a desejar, a planejar as coisas com um objetivo: fazei tudo para a glória de Deus. O que vier sobre você em forma de desejo, plano e sonho, que não serve para a glória de Deus, risque dos seus objetivos. Porque senão, os seus objetivos estão dentro desse princípio aqui. Tiago disse, quando pedem não recebem, porque pedem por motivo errado, para gastar em seus prazeres. A pessoa pede só pensando em si mesmo. É semelhante ao louco que levantou os seus celeiros e disse à sua alma, come, bebe e regala-te. Quem a tudo se entrega, ainda não se entregou a Deus. E aqueles que assim vivem, se firmam em sua desenfreada autonomia, vivem e se fixam em seus muitos objetivos de vida, e aqueles que assim vivem se perdem na busca ferrenha pela felicidade. Por incrível que pareça, a coisa talvez mais comum nos nossos ideais de vida, a felicidade, seja buscada de forma tão equivocada, tão errada. E é interessante que quanto mais as pessoas buscam a sua felicidade, firmados em seus próprios caminhos, mais distantes elas estão da felicidade. Nós vamos construir uma cidade, vamos ser famosos, não vamos ser espalhados. Ou seja, eu quero a realização, quero viver feliz. Aí o Senhor disse assim, olha, esse povo fala uma só língua, por isso eles começaram a construir isso. Em breve, ninguém vai poder impedir o que eles planejam fazer. A felicidade é assim, ela é desmedida, quando ela tem desejos. Ela é indisciplinada, ela é irregular. Eu e você temos que pensar a felicidade que pretendemos e queremos. Há o objetivo aqui de se consagrar e se tornarem celebridade diante de todos os povos. Na concepção dos homens de Sinear, esta era a ideia de uma vida feliz. O que é para mim uma vida feliz? O que é para cada um de nós uma vida feliz? Como existe gente que aprecia a felicidade sem questionar, sem criticar, sem ponderar se este ideal, se este objetivo de fato gera felicidade. Eu tive uma irmã, amiga, pastorei durante alguns anos. Ela já tinha os seus 40 e poucos anos, para 50, um pouco mais velha que eu. E a única coisa que essa irmã desejava na vida, ela chegava a chorar e falava, era marido. Ah, pastor Ismael, estou abatido. O que foi, irmã? Ah, não consigo um marido.
Era o oxigênio dessa mulher. Marido, marido, marido. Até hoje ela está sem marido. Mas nesse percurso, em busca dessa felicidade, ela teve alguns namoridos, né? Que é uma nova concepção social. O cara é namorado, mas é marido, não sabe o que ele é, se ele é pai, se ele é enteado, se ele é filho, se ele é irmão, sei lá que o cara é, ele está lá. A maioria dos namoridos são gente folgada. Encosta numa mulher que tem dinheiro para se favorecer. Ou a mulher encosta nele para se favorecer, porque tem muita mulher que quer homem por causa de dinheiro. É tanto que ela tem 30 anos, já casou com um cara de 90. Com todo respeito pelos homens de 90. Com todo respeito. Não é interesse. Com todo respeito que eu tenho pela diversidade de idades. Mas como existe gente que aprecia esse tipo de felicidade? Como existem pessoas mal informadas que associam esta verdadeira felicidade ao ter e ao ser, sendo que este ser não é ser para Deus, ser diante de Deus, é ser para o mundo, é ser na sua concepção. Ah, se eu for rico, ah, se eu conseguir aquela vaga, ah, se eu for isso, ah, se eu for aquilo, ah, se eu tiver aquele carro, ah, se eu conseguir comprar aquele apartamento, ah, se eu conseguir aquele salário naquela vaga de emprego. É ter e ser, mas voltado também para si mesmo. E essas pessoas estão dispostas a pagar qualquer preço. Elas estão tão perdidas e dispostas a andar por qualquer caminho. Elas fazem o possível e o impossível. Fazem o que é legal e o que é ilegal. O que é honesto e o que é desonesto. O que é moral e o que é imoral. Em nome da busca da felicidade. A ponto de transgredir o bom senso, os valores da vida, simplesmente para se chegar à felicidade. Em que consiste a nossa felicidade? Olha, aqui eu tenho algumas respostas. A felicidade desses homens aqui estava fundamentada na realização. É claro que somos feitos para realizar. Mas eu quero dizer para você que realização não pode compreender aquilo que eu e você entendemos como felicidade. Você pode ser uma pessoa extremamente realizadora, faz bem. Mas não é nas realizações que nós encontramos a felicidade. As pessoas constroem, realizam, fazem muitas coisas, mas entenda que a felicidade deve existir antes dessas realizações e também independente destas realizações. A felicidade torna-se uma codependente da realização. Então nós vamos construir. Se a gente não construir, nós não seremos felizes. Outro fundamento aqui é a felicidade que está baseada e firmada nas coisas. Nós temos que construir a cidade, a torre. Ah, eu preciso do iPhone 8. Ai, pai, me dá de presente. E quando a pessoa ganha, especialmente o adolescente, a criança, ela fica tão feliz, porque ela tem um iPhone 8. Até encontrar o primeiro trombadinha, que vai levar facilmente, né? Ou quem sabe, até cair na próxima poça d'água, de um dia chuvoso aqui em Santos, e ali se vai o iPhone 8, e se vai toda a felicidade do coração. Ah, o carro importado, ah, minha viagem para Orlando, né? As pessoas que não foram dos Estados Unidos ficam olhando Magic Kingdom. Ai, pastor, meu sonho é conhecer a Disney. É gostoso, é bonitinho, é simpático lá. Mas não é isso que é felicidade. Quando essas coisas tomam o lugar daquilo para que servem, olha isso. As coisas servem, mas elas não são. O objeto que desejamos não é a felicidade. Às vezes nós amamos tanto o objeto que nos esquecemos que é só um telefone, que hoje é 8, mas daqui a pouco ele é velho, ultrapassado, porque vai ter o 12, o 20. É só um carro que vai ficar velho e vai cair nas tabelas, cuja manutenção é cara, seguro ainda mais. É só uma cidade comum a qualquer outra, como Orlando, Veneza, Paris, qualquer outro lugar que você imaginar. Não estou querendo dizer que você não possa fazer as suas viagens, até porque eu sou um apreciador de viagens, mas a minha felicidade não está nas viagens que eu realizo. A felicidade fundamentada nas coisas
é tão transitória quanto as próprias coisas. Por isso a felicidade vem e vai, começa e acaba, porque não há qualquer consistência naquilo que é passageiro. Olha só o que disse o salmista: com efeito, passa o homem como uma sombra. O sol vai virando e a sombra passa. Amontoa tesouros, em vão se inquieta, uma inquietação, uma ansiedade constante, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Salmo 39, versículo 6. A verdadeira felicidade, ao contrário, está fundamentada em Deus. A principal companhia, aquela que eu mais preciso, a companhia confiável, é a orientação mais sábia, é a sabedoria mais funcional e útil, é a bênção que gera prazer, realização, antes das coisas, independente das coisas, no mais íntimo do nosso ser. A única pessoa capaz de provar da verdadeira felicidade é aquela pessoa que prova da presença de Cristo dentro do seu coração. Quando você tem a presença de Cristo no seu coração, a felicidade é simples, espontânea, independente, vencedora, não circunstancial, permanente, contínua, duradoura, revigoradora, porque eu posso estar no olho do furacão, mas estou feliz, conforme diz o hino, sou feliz com Jesus. A felicidade é a presença de Deus em mim, a presença de Deus em ti, na minha vida e na sua vida. Quem a tudo se entrega, ainda não se entregou a Deus. Reúna todas as suas forças, todas as suas vontades, toda a sua energia, todo o seu potencial e se entregue nas mãos de Deus. Conforme disse Jesus, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu encerro a minha reflexão. As sugestões existenciais de Babel são as seguintes: façam aquilo que desejarem. Tudo que é desejo você faça. Essa é a sugestão de Babel. Enquanto a palavra diz assim: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Não é só o que você quer. Façam tudo o que entenderem como felicidade. Enquanto a palavra nos ensina que a felicidade é viver em Deus, com Deus e para Deus. Essas dicas, elas andam na direção oposta do que vem a ser felicidade, segundo o próprio Deus. Os homens de Sinear construíram, mas Deus confundiu a sua linguagem. Ali surgem os idiomas, daí a palavra Babel, que é a mesma palavra Babilônia, que significa confusão. É uma confusão a vida de quem vive assim, e cujo coração ainda não foi entregue e rendido ao Senhor. Que Ele nos ajude a entregar tudo em suas mãos, a começar pela nossa própria vida. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém.